recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só até aqui. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Deixa eu orar mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, e creio que vai continuar fazendo, Pai. Que o teu nome continue sendo glorificado e engrandecido como tem sido até aqui. Daniel não está aqui comigo apenas para ser um acompanhamento, mas para profetizar juntamente comigo, Pai, aquilo que está no teu coração. Que sejamos instrumentos em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Queremos ouvir mais do Senhor e mais a tua voz, em nome de Jesus, Pai. Que possamos diminuir diante da nuvem da tua glória, que cada vida e cada coração que veio aqui nesta noite esteja ainda mais sedento e faminto por mais o Senhor e por mais a tua presença, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém e aplauda lindamente o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Meus amores, existe uma grande diferença de avivamento e de movimento. Movimento é algo que marca pessoas, marca momentos e fases da nossa vida, mas que mostram momentos passageiros, momentos que não são eternizados, momentos que não são perpetuados. E quando eu falo de perpetuar, é de você conseguir passar um legado para uma pessoa. Muita gente tem sabedoria e tem entendimento em muitas áreas, mas tem dificuldade em passar. Não são todos que são mestres, porque uma coisa é você ser conhecedor da palavra, uma coisa é você conhecer sobre política, conhecer sobre o mercado financeiro, outra coisa é você ter a graça de Deus de saber comunicar o conhecimento que você recebeu para as pessoas. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas diversas, e quando Deus dá a graça a alguém de ensinar, nós precisamos entender que vamos pegar toda a natureza de pessoa com pensamentos diferentes, com raciocínios diferentes, e alguns, para absorverem algo, eles precisam que você explique melhor na linguagem dele. É como Deus ele faz conosco. Ele fazia assim com todos aqueles que ele queria ensinar alguma coisa. Quando não, ele falava por parábolas, só para que os discípulos entendessem. Quando não entendiam, ele depois explicava no particular o que significava aquela parábola, mas sempre pegando exemplos práticos do dia a dia, do judaísmo, para que através do cotidiano das pessoas elas pudessem entender. Jesus ele exemplificava como era o evangelho, dando como exemplo ali o trigo, dando como exemplo aqueles que são dele, aqueles que não são, o trigo e o joio. Ele falou da fé semelhante a um grão de mostarda, que é tão pequenininho. Então Jesus sempre pegou coisas simples do nosso cotidiano para ensinar pessoas. Só que o movimento é algo que você vive. Não existe nenhum problema de trazermos pessoas que são ungidas por Deus, são instrumentos nas mãos do Senhor para te abençoar na palavra, no louvor, na adoração. O grande problema está quando pessoas que estão ali querendo receber o evangelho falado, pregado, cantado, só vem para a igreja quando tem, digamos que, uma atração especial, quando só tem uma pessoa que vem de fora porque é conhecida, porque está em um patamar público, então elas vêm para ali. É como uma pessoa que todos os dias ela se habituou a comer só em restaurante. Talvez chegue no dia onde não haja possibilidade de comer em restaurante, porque o dinheiro está limitado e tem que fazer algo dentro de casa mesmo, e não existe nenhum problema nisso. A grande questão não é quem nós trazemos para nos abençoar, porque isso é bênção de Deus. O problema está nas motivações daqueles que seguem, daqueles que estão no meio das multidões. E nós precisamos entender que o movimento faz parte de algo que vai passar, faz parte de algo que acontece hoje e não acontece amanhã. Mas o verdadeiro evangelho, o avivamento, até Gamaliel, em Atos capítulo 4, que era
um doutor da lei, um homem que tinha uma escola, a única escola linguística daquela época, onde Paulo, que era ainda Saulo, foi treinado como poliglota. Ele declarou, quando começaram a perseguir os cristãos, ele disse: olha, se essa obra que eles fazem é uma obra de homens, ela vai parar. Porque teve Judas que se levantou, levou muita gente com ele, mas quando ele morreu, a obra que ele havia realizado parou. Houveram outras pessoas que vieram também e se levantaram com movimentos, e a obra parou. Mas se essa obra que esses homens realizam, se referindo aos cristãos, é de Deus, ninguém poderá detê-la. A obra e o avivamento que vem de Deus, ele tem continuidade. O que vem de Deus é passado de geração em geração. O pastor que nasceu para ser pastor, ele não tem ciúmes do púlpito, ele não tem ciúmes do seu chamado, porque ele sabe do que Deus tem com ele. O músico que nasceu para ser músico, ele não nasceu para tocar sozinho. Aquele que verdadeiramente é músico, aquele que verdadeiramente nasceu para cozinhar, aquele que verdadeiramente nasceu para empreender, ele passa o legado, ele faz como Jesus: eu estou preparando vocês para fazer as obras que eu faço, e ainda as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. O que foi que Jesus ele fez durante o seu ministério? Não só foi manifestar a sua divindade e que ele era o Filho de Deus, foi também treinar a geração que estava ali de 12 apóstolos, para que quando ele fosse morto e ressuscitasse, eles dessem continuidade à obra da mensagem do Evangelho, na qual Jesus estava trazendo para ele as boas novas. Elias passou porção dobrada para Eliseu. Então ali também Moisés passou para Josué. Josué estava junto de Moisés. Então o que é avivamento? É um legado que é passado de geração em geração. Você empurra aves do ninho. O próprio Deus, ele contrariou muita gente naquela época, quando ele chamou os improváveis, quando ele levantou Moisés, gago, pesado de linho, e ele disse: eu não sei falar. O Senhor disse: eu sou a tua boca, e eu te ensinarei o que tu has de falar. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. O Senhor disse: não diga isso, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, e a palavra que eu colocar na tua boca, nos teus lábios, se cumprirá, porque desde o ventre eu te santifiquei, e as nações te chamei por profeta. É o que o Senhor disse a Gideão, quando ele disse: eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família a mais pobre de Manassés. E o Senhor disse: eu te levantarei para libertar os filhos de Israel das mãos dos midianitas. E é aquilo que Paulo disse aos coríntios, apenas confirmando o que o profeta disse: Deus não levanta o homem segundo a sua própria força. Ele levanta o fraco para confundir os fortes. Ele levanta aqueles que não são para confundir aqueles que são, aqueles que não têm para confundir aqueles que têm. Ele levanta os pequenos para confundir os grandes. Na parábola da grande ceia, ele mostrou ali que chamou homens indoutos que tinham condições para exemplificar o seu evangelho, que foi trazido aos judeus, mas os judeus rejeitaram, porque João disse: ele veio para os que eram seus, porém os seus não receberam. Porém todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Então Jesus falou na parábola da grande ceia: saiam chamando pessoas. Um disse: eu não posso porque eu comprei uma herdade, estou cuidando dela. Outro disse: eu casei, estou em lua de mel. E Jesus disse: saiam pelas ruas e chamem os coxos, os paralíticos, os cegos, os doentes, porque eu quero a casa do meu Pai cheia. Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Isso é avivamento, não é um movimento, não é algo que acontece hoje e passa, não é uma igreja cheia hoje e vazia amanhã, não é um povo que adora hoje, mas no quarto, na sala não adora. É o mover de Deus que vem para ficar, que pega de geração em geração
a igreja enquanto as águas permanecem, porque Deus vai levantar homens e pastores, porque essa obra não é de homens. O dono da igreja não é o pastor André, é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é digno, Ele se deu, Ele morreu, Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aplauda Ele, e diante desse nome todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Movimento passa, tendências passam, metodologias passam, mas o avivamento fala de mover que vem para ficar. Primeiro princípio de um grande avivamento, Jesus começa a mostrar esse caminho de avivamento no livro de Atos. Jesus, antes de ser recebido aos céus, Ele chama os apóstolos e discípulos, e Ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, onde o evangelho foi rejeitado, contextualizando, onde muitos não creram na minha palavra, onde eu fui crucificado, onde eu fui humilhado, mas também ressuscitei, onde muitos rejeitaram. Por que rejeitaram? Porque está escrito na palavra. Jesus, Ele lamentando, dizendo: ô Jerusalém, como eu queria fazer como uma galinha faz com os seus pintinhos, te aninhar, mas você não quis, você não se permitiu. E de repente Jesus, Ele diz: voltem para Jerusalém, porque os apóstolos, por tudo aquilo que haviam passado em Jerusalém, viram Jesus passar. Talvez não seria o lugar mais favorável, por causa da incredulidade das pessoas. Embora muitos crescem no Senhor Jesus, mas também viram muito o Senhor sofrer naquele lugar. E o Senhor, Ele disse: voltem para Jerusalém. Jesus já sabia que ali aconteciam as festas, ali estava o templo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Assim como Jesus, Ele teve esse revestimento, porque o Espírito já habitava nele, mas para que fosse notório às pessoas, quando Ele foi batizado por João, o Espírito veio visivelmente sobre Ele em uma forma de pomba, para que todos vissem que o Senhor era com Ele. Então naquele momento Jesus disse: voltem para o lugar de origem. Só que a volta para o lugar de origem não era só para receber o Espírito Santo, que traria capacidade para que eles pudessem dar continuidade à missão do Evangelho. Porque não adianta hoje ser intelectual, não adianta fazer seminário. Seminário não forma pastor. Não é pegar um instrumento e estudar pela internet. Você pode aprender até a tocar, mas você toca o instrumento, mas não consegue ser um instrumento nas mãos do Senhor para tocar vidas e corações. Você pode estudar a palavra, você pode conhecer a palavra, mas se você não deixar que o Espírito seja vivificado através de você, e se você não reconhecer que não é você que faz, mas é o poder do Evangelho, da semente que opera tudo em todos, você vai ficar só na letra, porque é aí que a letra mata e o Espírito vivifica. O problema não é o conhecimento. Tem que conhecer, tem que amolar as ferramentas, tem que saber o que está falando, tem que estudar, mas tem que entender que não é a minha eloquência, não é a minha oratória, não é a minha exegese, não é a maneira que eu preparo um sermão. É Deus que fala, é Deus que faz. E unção não é manipulada, a unção é vista, ela é sentida. Quando Deus chama alguém com um propósito, além desse alguém se permitir ser um instrumento nas mãos do Senhor, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele chama pessoas que sabem que serão como João Batista, que vão apontar para Ele dizendo: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quantos creem que é assim? Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não toco, mas Ele toca. Eu não chego, mas Ele chega. Então de repente Jesus, Ele chega e Ele fala com os apóstolos: voltem para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos.
Primeiro princípio para vivermos um avivamento verdadeiro é entendermos que a ação de Deus ela é progressiva. Ela tem os seus degraus. Você não pode querer viver tudo ao mesmo tempo, embora haja sede e fome em você. Você tem que entender que para cada dia Deus tem uma porção. Se você primeiro não viver esse avivamento na sua Jerusalém, você não tem como viver nos confins da terra. Se você não é um missionário na sua casa, se você não tem testemunho na sua casa, e no meio daqueles que você convive com eles, como é que você vai ter lá fora? Nós precisamos entender que os primeiros frutos a serem manifestos, porque estamos grudados na videira, tem que ser para aqueles que estão à nossa volta. Então o avivamento é progressivo. Não cobre de você mesmo o que Deus não está cobrando. O que Deus quer, filho, dá-me o teu coração. E aos poucos Deus ele vai fazendo. Nós temos uma mania de cobrarmos as pessoas e até de auto nos cobrarmos aquilo que nós ainda não estamos prontos e Deus está nos preparando, mas isso também não pode nos levar à zona de acomodação. É Deus que vai fazer, mas Deus vai fazer junto com a minha liberalidade, com a minha permissividade. Eu vou dar lugar, eu vou me expor ao lugar que Deus quer. Eu quero estar no centro da vontade dEle, eu quero obedecer à voz do Senhor, mesmo que seja para voltar para o lugar da dor e da crucificação. Os discípulos tiveram que voltar para o lugar da crucificação, e foi lá que eles foram revestidos. Ninguém tem condição. Tem gente que quer pregar, quer ser usado por Deus. Quanto tempo você gasta buscando ao Senhor? O nosso alimento tem sido aquele que sai apenas nos altares da igreja, ou aqueles que nós estamos ali recebendo através de vídeos, de mensagens. Isso é maravilhoso, isso é bom, mas a busca de Deus tem que ser diária. Eu falei para os pastores, quando é para formatar um sermão, Deus me dá a graça de ser rápido, porque já faz parte da minha vida devocional, de estudar todos os dias, de buscar todos os dias. Então quando vem o momento de liberar uma palavra, Deus diz: aquilo que eu falei com você naquele momento, naquela hora, é isso que eu tenho para a igreja. Nós precisamos entender que o Senhor está levantando uma geração, e Ele conta conosco como homens e mulheres e soldados que estão aqui dependendo do Senhor, mas estão dizendo: Deus, eu estou pronto, me usa como Tu queres e da maneira que Tu queres. Então voltar para Jerusalém resulta em enfrentar a dor, em enfrentar as lembranças. Ninguém que foge desse propósito consegue ir longe. Existem coisas a ser vividas em Jerusalém. Se lá Jesus foi crucificado, se lá os discípulos foram rejeitados, em Jerusalém também haveria uma manifestação poderosa do poder de Deus. O que eu quero dizer é que no lugar da tua maior dor, no cenário de sofrimento, é ali que Deus vai manifestar o seu derramar poderoso, para que aquilo que era dor seja testemunho e notório aos povos de que o Senhor é contigo, que Ele te levanta e Ele te usa, independente das circunstâncias à sua volta. Eles voltaram para Jerusalém. Segundo princípio que marca um verdadeiro avivamento. Isso aqui é forte. É fechar as lacunas e deixar a equipe estruturada e mantida da maneira que Jesus escolheu. Judas se enforcou. Houve um desfalque. Eram 12, agora eram 11. Em Jerusalém, Matias foi escolhido. Deus não vai começar nada na sua vida enquanto a brecha não for fechada, enquanto a totalidade do que Ele estabeleceu a princípio você possa realizar. E essa capacidade Deus traz a você. Procurar quem tem que procurar, fechar a lacuna que tem que ser fechada. Eu escolhi 12, não foi 11. Se um errou no meio do caminho, então substituam. Não
Não foi Jesus que disse: eu vou ser levado aos céus, eu não estarei aqui com vocês, eu vou deixar o Consolador. Mas escolham o outro apóstolo. Os discípulos que entenderam, tem que ser do jeito dele. Se ele separou 12, tem que ser 12. Se ele formatou 12, precisam ser 12. Antes de sermos revestidos de poder, vamos completar a lacuna que ficou entre nós. Judas não está mais, mas Deus vai levantar alguém. Porque se A, B e C não quiserem, Deus vai levantar quem queira. Mas a obra dele não deixará de ser feita. Amém? Tem Matias que estão aí para completar o corpo ministerial. Tem Matias que estão aí para te ajudar. Tem Matias que Deus ele vai levantar. E é Deus que vai te dar o discernimento de quais são esses homens e mulheres que irão somar contigo no ministério. Ninguém é insubstituível. Se alguém não quiser, Deus vai levantar quem queira. Se aquele amigo não quer, Deus vai trazer outros. Se aquela pessoa não quer dar lugar, Deus vai levantar quem queira dar lugar. Se aquela pessoa não quer vir, Deus vai levantar alguém que quer. Se aquela pessoa não quer fazer, Deus vai levantar alguém que vai fazer. Se aquele é ingrato, Deus vai levantar gratos. Se aquele não se permite, Deus vai levantar quem se permite. Se uns não são fiéis, Deus vai levantar os fiéis. Se uns aborrecem e não conseguem perdoar, Deus vai levantar os perdoadores e os amorosos. Mas a obra dele não vai parar. Se não tiver quem te honre, Deus vai levantar quem te honra. Porque é bíblico da honra quem tem honra. A honra maior é o Senhor. Mas honrar pessoas é valorizar o valor que elas têm. E Jesus nos ensinou isso muito bem. Honrai uns aos outros, porque fazendo isso amontoarão brasas vivas de fogo sobre as vossas cabeças. Bíblia, Gálatas capítulo 6. Preencha a lacuna que ficou em aberto. Quer viver um avivamento? Não é assim não. Está intrigada lá, pode fazer as pazes. Você pode não querer caminhar junto nem ter afinidade, mas pode deixar tudo certinho lá. Ali o que ficou desalinhado, sai pela porta da frente. Arruma o que ficou bagunçado. Se você tem inimigos, que os seus inimigos sejam apenas os espirituais, Satanás e os seus demônios, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Se você levanta hoje a bandeira do ministério, encontro das águas, comece a levantar a bandeira do Senhor Jesus para ter visão de reino, porque essa igreja tem visão de reino. Ensinamos as pessoas a congregarem, a serem fiéis sim, mas aqui quem vai para o céu são os batistas, encontro das águas, presbiterianos, os irmãos já tiver aqui, assembleanos. Não existe diferença, só muda o nome ou a placa, mas o general é o mesmo. Amém? Se Judas não quer, Matias quer. E essa decisão não veio como comando de Deus, veio do entendimento amadurecido dos discípulos. Existem coisas que você não precisa que Deus diga: olha, eu quero que você faça isso. Imite só o que ele fez, olhe para o que ele fez e repita. Veja como ele comeu e coma. Veja como ele amou e ame. João capítulo 13. Enquanto esteve com os seus, Jesus os amou até o fim. Partiu o pão, lavou os pés. Jesus honrou, Jesus alimentou, Jesus valorizou, Jesus defendeu. Quando os fariseus disseram em Mateus capítulo 15: os teus discípulos comem sem lavar as mãos, Jesus ele disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração. Por quê? Porque Provérbios diz: do coração saem todos os caminhos da vida, as saídas da vida estão no coração. Por isso guarda o teu coração. Então nós precisamos entender que não tem como vivermos um grande avivamento sem preenchermos as lacunas que ficarão abertas. Dá um sacolejão no seu irmão aí, diga: tem coisa aberta na sua vida. Diga: se está devendo, paga, ou então dê uma satisfação.
Se está intrigado, peça perdão, mas não fui eu que errei. Não interessa quem errou, quem acertou, vai para a cruz. Quanto mais rápido você for para a cruz, primeiro você ressuscita. Faz como Paulo: crucificado estou eu com Cristo, e agora a vida que eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Faça isso. Então, de repente, eles fecham uma lacuna, lança sorte e cai sobre Matias. Pronto, a totalidade dos apóstolos, a princípio levantada, está completa. 12 homens. Aí de repente tem um dia de Pentecostes e eles orando, todos reunidos em um mesmo lugar. Terceiro princípio de um verdadeiro avivamento: unidade. Fala para o seu irmão: unidade. Diga: o Espírito Santo não veio sobre uma pessoa individualmente. Diga para o seu irmão: o Espírito veio quando todos estavam juntos. Você só, você não faz nada, você não é nada, porque assim Cristo estabeleceu. Se Daniel toca, ele prega também, mas eu prego hoje aqui. Se um faz uma coisa, outro faz outra. Os discípulos, eles somam, os obreiros, eles somam. Alguém limpa a igreja e ninguém é melhor que o outro. Por quê? Porque os membros mais vitais do corpo, eles não aparecem, cérebro, coração. Mas se não estiverem em funcionamento, o corpo não tem vida. Então entenda que um corpo bem ajustado, um exército dividido contra si mesmo não subsistirá, mas um exército unido na força e no poder de Deus, ele prevalecerá. Se você crê nisso, diga aleluia. Erga as suas mãos e declare: por isso somos corpos de Deus, totalmente ligados, unidos, vivendo uma família, vivendo a verdade, expressando agora uma família, vivendo do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte o seu nome. Vamos baixar o tom, Dani, vamos cantar. Puxa aí para mim, vamos lá, somos corpo. Você pode declarar: recebi, vamos lá. Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Fruto deste novo coração, Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. somos corpo, assim vem ajustar. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então, meus lindos, todos estavam ali, e o mesmo propósito, e o Espírito veio sobre eles. E de repente, várias nacionalidades, e o dom de língua já veio junto, chamado glossália, do original grego
grego que quer dizer idioma. Naquele momento, um exemplo atual: quem não falava inglês, porque não tinha escola linguística, só tinha a escola de Gamaliel, que era muito cara, Deus deu o dom para que as pessoas pregassem em inglês, em outras línguas, e todos ficaram abismados, porque começaram a receber ali a palavra de Deus através do apóstolo Pedro e dos demais na sua própria língua, entendendo a mensagem do Evangelho. E muitos diziam: estão embriagados, não é normal esses homens falando em línguas, e vem o vento dos quatro cantos, línguas repartidas como que de fogo. Quando Deus vem, Ele não vem de qualquer maneira não, Ele vem com força, Ele vem para valer, Ele vem para ficar, Ele vem para marcar, Ele vem para queimar. Então naquela hora, diz a palavra que todos começaram a falar, e Pedro começa a pregar com autoridade. E na hora que ele prega com autoridade, quase 3.000 almas se convertem. E você vai lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e a palavra diz: e todos permaneciam unânimes, juntos, perseverando no partir do pão de casa em casa. Quarto princípio que marca o avivamento é perseverança. Pode vir a perseguição, o sangue, como diz o ditado popular, pode vir na canela. Você é firme na fé, você não abre mão da roda do oleiro, você não abre mão da cruz, você não abre mão do chamado. Quantas e quantas vezes você já tentou dar as costas, deixar para trás, para não sofrer, para não se frustrar, mas não conseguiu, porque é mais forte do que você, é mais intenso do que você. É como fogo consumidor, é aquilo que Malaquias diz. A palavra vem como sabão de lavandeiro, como ouro refinado no fogo, como fogo consumidor. É isso. E você sente que arde no seu coração. E naquele momento Pedro começa a pregar com ousadia, 3.000 almas se convertem. E todos perseveravam no partir do pão de casa em casa. Não era movimento, por quê? Porque não se referiu apenas ao dia da festa. Muita gente está ali para a festa, muita gente vem naquele dia, mas parece que quando passa a conferência, passou, o fogo apagou. O que Deus fez no culto e falou no culto, o culto não continua na vida, e não é. A perseverança continuava, não apenas no templo, mas de casa em casa. Podia ter 1, 2 ou 3, se cumpriu o que Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então de repente eles partiram o pão. Capítulo 3 de Atos. Eles foram a caminho da oração, quando havia um coxo na porta do templo chamada Formosa, mendigando. Colocavam ele sempre ali. Pelo contexto histórico, aquele homem não apenas mendigava para se autossustentar, mas para sustentar sua família. E todos tinham pena e davam esmolas a ele. E ele, olhando para Pedro e para João, esperando receber alguma coisa, Pedro disse: nós não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levante-se em nome de Jesus o Nazareno. Diga assim: seu irmão, perseverança. Haja o que houver, venha o que vier. Diga: seja perseverante. Você pode levar a pedrada que for. Agora olha para mim. O melhor lugar e mais seguro é no centro da vontade de Deus. É para cantar, é para adorar. Adora no banheiro. É para profetizar sobre a sua família. Profetize sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Pare de ser murmurador. Pare de ser um homem e uma mulher que só abre a boca para ver defeito, para criticar. Comece a ver a virtude do que Deus está fazendo. Você não era nada, eu não era nada. Nós não éramos ninguém. O Senhor é através de nós. Então de repente diz a palavra que naquele momento, depois que eles perseveraram, Pedro foi um instrumento nas mãos do Senhor para que um coxo fosse curado. E quando ele entrou pulando, o sinédrio veio com tudo, com inveja do cristianismo, e deu lapada, fez Pedro apanhar, prender
prenderam ele e João, depois decidiram soltar na condição onde eles disseram, pode ler em Atos capítulo 3 e 4. Vão, agora não falem mais sobre Jesus. Quem tem avivamento, quem vive o avivamento, quem é o próprio avivamento, que é Cristo. Declara o que Pedro disse, em outras palavras, eu posso apanhar, eu posso ser açoitado, eu posso passar pelo que for, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sei de uma coisa, não me peçam para não falar dele, porque eu não posso me calar diante daquilo que eu vivi e experimentei. Está escrito, convicção, venha o que vier, haja o que houver, esteja convicto. O último princípio que o avivamento gera é autoridade. Diga para o seu irmão, é autoridade. Diga para o seu irmão, eu não mando não, mas eu tenho um Deus que manda. Diga, eu não faço não, mas eu tenho um Deus que faz. Ele é juiz e ele é advogado. Quantos creem nisso? Autoridade. Vai pra cima com tudo. Essa semana arrebenta. Não é que você é o cara nem a moça, é que Deus é através de você. Quem tem autoridade de Cristo sabe o que fala. Quem tem autoridade de Cristo sabe de onde vem, para onde vai. Quem tem autoridade de Cristo não está fundamentado nas críticas alheias, mas está convicto no que Deus tem conosco e no que Ele quer fazer através de nós. Você crê nisso? E talvez você tenha chegado aqui nesta noite dizendo, e essa é a expressão forte, eu não quero viver um avivamento, eu quero ser um avivamento. Diga assim, eu não quero viver um avivamento, eu quero ser um avivamento. Viver é estar em uma condição, ser está na sua própria essência. Viver é a forma na qual você se enquadra. Ser é a essência que habita em você. Se o Espírito habita em você e você habita nele, então você é o próprio avivamento de Deus explícito na terra, onde além da unção e da presença que você carrega, você também tem autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder das trevas. Então quando for pregar, quando for trabalhar, quando for ministrar, jogue-se como diz Keila, dê o seu melhor, porque não é você, é Deus que te usa, é Deus que te levanta, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir a responsabilidade é dele. Irmã, Deus está trazendo cura sobre a sua vida nesta noite. Você, e a cura é na sua cabeça. Há uma inflamação onde você sente uma dor de cabeça e Deus está te curando nesta noite. Deus está trazendo sobre você um bálsamo que vem sobre todo o seu corpo e começa a curar os teus órgãos. Existe alguém da sua família que tem gerado uma séria preocupação, e isso tem trazido desestrutura emocional para você, mas assim diz o Senhor: eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, e ainda esta semana eu te darei uma marca dessa palavra. Recebe em nome de Jesus. Meu irmão, você de branco, levante sua mão. Você que está de óculos aqui, Deus tem um chamado contigo, meu filho. E Deus te fez perder no começo de 2023, porque o Senhor vai te entregar algo extraordinário. Ainda esse ano, e a prova de que Deus é aquele que fala contigo, é que esta semana você passou por uma prova e você disse: Senhor, eu vou domingo à igreja, mas eu quero que o Senhor fale comigo de maneira específica, para que eu entenda que é o Senhor que fala sobre a minha vida. Pois bem, o Senhor diz: pare de se justificar, pare de colocar a sua própria mão. Você já foi até onde poderia ter ido, deixe que agora a minha mão e o meu poder se revelará, e no prazo de 15 dias você testemunhará do meu poder. Se você crê que Deus é o Deus que fala, diga aleluia, diga glória a Deus, diga meu Deus é lindo. Eu queria que você nesta noite entendesse que o que Deus tem para a igreja não é um avivamento,
O que Deus tem para a igreja é querer fazer de nós a própria expressão do avivamento. Mas para que um avivamento bíblico, pautado no Evangelho, aconteça, em primeiro lugar, esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Voltem para Jerusalém, porque é lá que você vai ser revestido. Tempo de amola a ferramenta não é tempo perdido. Segundo princípio, preencha as lacunas que estão abertas. Terceiro princípio, caminhe em unidade, porque só você é presa fácil. Quarto princípio, seja perseverante, resistente, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o que você faz é para Deus e não para os homens. Em quinto e último lugar, receba autoridade e viva essa autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo faz você entender que você pode e que você tem. E autoridade faz você entender que você não pode, você não tem. Mas aquele que habita em você, ele pode, ele tem. Gera dependência. A autoridade não confunde a tua identidade, que Satanás muitas vezes tentou deformar. A autoridade, ela traz para você a consciência de quem você é em Deus e de quem Deus é através de você. Mas nós não podemos pular etapas. Deus, ele é um Deus progressivo, e tudo é estabelecido no seu tempo, no seu devido lugar, como diz a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus, e Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Como está lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não são chamados, ou que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que Satanás sempre vai tentar limitar os nossos passos, as nossas ações, porque nós estamos frutificando. Se nós estamos grudados na videira que é o Senhor Jesus, como a seiva, como os ramos, então nós seremos podados. E o tempo da poda não é um tempo bom, porque é um tempo onde Deus vai tirar de nós aquilo que não serve, a folhagem murcha, aquilo que não faz mais parte da identidade do novo homem, da nova mulher que Deus quer levantar, para que possamos dar ainda mais frutos. Não podemos viver de aparência. Chega de movimento, chega de chegar a uma conferência ou o dia da conferência para entendermos que um avivamento acontecerá. Queremos ver isso nas casas, nos cultos de quarta, de domingo, e queremos sempre entender que trazendo alguém de fora ou não, a atração principal é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino. Ele, na sua suficiência, em poder, em glória, em graça, é que vai operar tudo em todos. Não espere que venha do altar tudo. Por mais que sejamos condutores na responsabilidade de inspirar você pregando, cantando, tocando, entenda que você é o sacrifício vivo, é o teu coração que Deus quer receber, é você que tem que dar lugar. Lá naquele grande dia, não é um ministro de louvor que existirá, como foi no tempo de Lúcifer, vai ser um grande coral, como está em Apocalipse, que vai entoar louvores e adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, João, ele teve uma visão de que vinha um grande exército com as vestes brancas salpicadas de sangue. Ele perguntou: quem são esses? E ali uma voz disse: são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e comprados pelo seu sangue. E quando ele viu um cavaleiro sentado no cavalo branco, e ele perguntou: quem é este? Ele diz: esse se chama vencedor, que vem vencendo para vencer. Ou seja, ele não conhece derrota, ele nunca conheceu derrota, ele nunca conheceu fracasso. Quando Jesus ele morreu, ele foi até o Hades, e ele tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, trazendo limitação, não permitindo mais autorização para que ele se aproximasse no trono da graça, onde só eu e você, conforme Hebreus, temos a liberdade de entrarmos pelo novo e vivo caminho, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e o sumo sacerdote